Fala galera, Bruno Erli aqui com mais um vídeo de introdução ao Legacy, dessa vez Hug Delver. O Hug Delver foi criado por um canadense chamado David Kaplan. Ele apelidou o deck de Canadian Threshold, graças à criatura principal do baralho na época, que era Mangusto Ágil, que é uma criatura que tem Threshold, limiar em português. Como ele é canadense, ele resolveu chamar de Canadian Threshold. Atualmente, o deck se chama Delver, porque nós temos o Delver. Né? A combinação Hug é Red, Blue, Green, né? As cores do baralho, e Delver, porque temos o Delver, obviamente. O objetivo do baralho é jogar da forma mais eficiente possível, utilizando o recurso tempo, que é basicamente utilizar suas manas de uma maneira mais eficiente que o seu oponente e deixar o adversário na desvantagem de tempo. Assim, enquanto o oponente joga uma mágica de custo 2, você está jogando duas de custo 1. Claro que isso tem um downside, chegaremos daqui a pouco. O plano principal do baralho é encaixar uma das 10 criaturas. Quais são? Delas são o Delver of Secrets, que é uma criatura 1/1 por uma mana. Na sua manutenção, você pode olhar do seu topo, a carta do topo. Se for uma instant ou feitiço, você revela. Assim, ele se torna para sempre uma criatura 3/2 voar. Então ele é um Wild Nakato da nova geração com voar muito bom, azul. Isso é importante. Dreadhorde Arcanist, que é a criatura mais nova do baralho. Ele é uma criatura 1/3 com Trample. E o Trample não é muito interessante numa criatura 1/3, mas ele foi feito para ser jogado com pumps, né? Efeitos que dão mais para a criatura. Né? A habilidade dele é, quando você ataca com o Arcanista, você pode jogar instant ou feitiço do seu cemitério que custe igual ou menor ao poder do Arcanista de graça. Então ele foi feito para jogar com vários efeitos de +2, +2, +3, +3 baratos, e o Arcanista recapitula. Aqui nós não temos isso, mas temos muitas cartas baratas, muitos card draws baratos, e é isso que faz o Arcanista ser bom, porque você paga uma mana para fazer um Brainstorm, por exemplo, e o Arcanista gratuitamente recapitula ele. Então no late game ele vai funcionar como 2, 3, 4, 5 Snapcaster Mages, além do fato de que 3 de resistência no Legacy é bastante até. E claro, Tarmogoyf, que nessa versão é a criatura mais antiga que ainda reside no baralho. O poder resistência dele é igual ao número de tipos de cartas em todos os cemitérios, e a resistência soma +1. Ele geralmente vai ser uma criatura 4/5, mas pode chegar até 8/9. Né? Se você tiver Tribal, Planeswalker, são os tipos um pouquinho mais difíceis. Ele geralmente é um 4/5 por 2 manas, isso é maravilhoso. Ok, como nós fazemos o plano principal, que é fazer criaturas e proteger? As proteções do deck são Spell Pierce, anula a mágica de não criatura menos controlador, pague 2. No T2 já é uma carta boa. No Modern praticamente não vê jogo, mas no Legacy pagar 2 a mais é muito tempo. É muito tempo, em conjunto com Wastelands, que é um terreno que gera incolor, e você sacrifica ele e destrói o terreno alvo não básico. O oponente ter 2 manas a mais é realmente um problema, porque não são 2 turnos a mais, pode ser 4 turnos, 5 turnos a mais, pode ser que o oponente nunca chegue nessa curva. Né? Então, o Spell Pierce no Legacy é uma carta bem forte. Durante muito tempo eu achei que o Spell Pierce era superior à Force of Will em outras épocas, né? Muitos anos atrás. Uma das mágicas de proteção é o Wasteland. Eu digo mágica porque esse deck não usa muito os terrenos para muita coisa, né? A curva para em 2,5, né? Temos Oco, nós temos Mandrill, Force of Will, temos cartas relativamente pesadas, mas você não precisa fazê-las. Se você fizer um terreno e um Delver, é possível que você ganhe sem fazer mais nenhum terreno. Inclusive o deck às vezes ganha fazendo Delver, tomando Wasteland, o Delver flipa, você dá 1 ou 2 counters e ganha ali. Então o Wasteland é uma spell no baralho. Spell Snare, meu counter preferido, né? Pessoalmente falando, esse é o melhor counter de todos. Ele anula a mágica de custo 2 exato, né? Não 2 ou menos, mas pega bastante coisa. Pega Hint Tutorage, pega Snapcaster,
Pega Stoneforge, pega o Death in Texas quase inteiro, é uma carta muito boa, né? Principalmente em época de Lurrus, né? Que é banido no Legacy atualmente, o Spellsnare pegava praticamente o deck inteiro do oponente. Daisy, que tá essa arte horrível, eu não gosto, mas é o que o Mol me forneceu aqui, é uma mágica que custa uma azul e uma qualquer, só que você, em vez de pagar o custo dela, pode voltar uma ilha para sua mão. E todos os terrenos do deck que não são Wasteland contam como ilha. Você pode voltar uma ilha da mesa para sua mão em vez de pagar o custo e anula a mágica alvo a menos que o controlador pague um. Então, no primeiro turno, você consegue fazer Mana Delver. Se o seu oponente dá um raio, você volta a sua Tropical Island ou a sua Volcanic Island para mão, que contam como ilhas, né? São como Shock Lands, só que não te dão dano quando entram, e você dá um Daisy gratuitamente. Claro que enquanto mais tempo se passa, o Daisy pior fica. Você não quer dar um Daisy que numa carta de custo 2 quando o oponente tem 6 manas. Né? Você teria que dar 5 Daisies para anular essa mágica. Tudo bem, mas o deck é feito para ser rápido o suficiente para que isso não chegue a ser um problema. E como eu disse, o Wasteland trabalha muito bem nesse projeto. Temos Force of Negation, adição de Modern Horizons, né? Já faz mais de um ano, mas ainda continuo dizendo como adição. Você pode exilar uma carta azul da sua mão, em vez de pagar o custo dela. Então, ela não custa 3, ela geralmente custa 0, né? Custa apenas cartas, não custa mana. E você anula a mágica de não criatura e exila ela. Perdão, você pode jogar ela de graça apenas se for o turno do oponente. Mas já é bom o suficiente, é um counter, principalmente se você começa com ameaça e o oponente se tapa no turno dele. De qualquer forma, 3 manas não é o fim do mundo para se fazer por um negate, principalmente contra combos, onde suas manas não são taxadas e você consegue dar 2, 3, 4 counters no mesmo turno. E claro, né, uma das marcas do Legacy, Force of Will. Custa 5 manas, mas você pode exilar uma carta azul da sua mão e pagar 1 de vida, em vez de pagar o custo dela. Só que ela não tem mais nenhuma restrição. Você não precisa fazer no turno do oponente, pode ser no seu também. E anula a mágica alvo. É um counter spell de 5 manas, essa parte é horrível. Se fosse só isso, a carta seria injogável. Mas por 1 de vida e uma carta azul, é um card disadvantage bem grande, mas você anula qualquer mágica. Então você não precisa se preocupar em ter manas de pé, o oponente ter 1 ou 2 ou 3 de pé, você anula um raio no turno 10, você anula uma spell no turno 1 se precisar. Essas são as proteções do baralho. Ele também conta com um pequeno pack de burn, que é um Chain Lightning, que é um raio em forma de feitiço, ele dá 3 de dano em qualquer alvo, e depois disso, aquele jogador pode pagar 2 vermelhas. Se ele fizer isso, ele replica o Chain Lightning. Pode escolher novos alvos para cópia, e depois disso você continua essa dança das cadeiras. Quem tiver 2 vermelhas replica, no entanto você só pode replicar se você foi alvo. Se eu dou um Chain Lightning no oponente que tem 10 manas, ele não pode pagar 10 manas e me dar 5 alvos de volta. Ele tem que pagar 2, voltar para mim, eu pago mais 2. É bem legal. Eu só não aconselho muito usar essa arte com o Bolt de M10 porque confunde. Eu já dei muito raio, main phase e Chain Lightning no passe achando que um era o outro. E claro, o maravilhoso raio, né, do ciclo roubadíssimo no Dark Ritual e do Ancestral Recall. Uma mana vermelha dá 3 de dano em qualquer alvo. Claro que essas 20 spells todas podem ser recapituladas pelo Arcanista, com exceção, aliás, né, de Spell Pierce e Spellsnare, porque eles devem ter algo na pilha para ser jogados, mas já é alguma coisa, né? Então temos 18 cartas, menos os Delver, 14 cartas bem efetivas que o Arcanista refaz. O Brainstorm é a carta mais famosa do Legacy, né, mais que Force of Will. Compra 3, volta 2 da sua mão para o topo. Muito bom para esconder cartas de descarte. Também funciona para limpar sua mão. Se você tiver 2 cartas, pelo menos, né, uma, talvez se você tiver que você não quer mais, né? Eu comprei uma carta que eu não quero nessa partida, né? Raio não é bom, counters não são bons nessa partida. Você dá o Brainstorm em qualquer situação, né? Pode ser no passe, main phase, e estoura uma Fat Land. O deck joga com um total de 9 Fat Lands, né? Ele joga com um Contraforte, que é uma Fat que não é azul, mas que pega qualquer uma das duals, e as outras 6 Fats, perdão, o deck joga com 11 Fats. Eu não tinha visto as Scalding Tarns.
2, 4, 6, 8. Não, são 9 fets, eu que não sei contar mesmo. E qualquer uma dessas 8 fets aqui pega qualquer uma das dual. Então ele só joga com 2, 2, 2 e 2 aqui para não tomar Pitching Needle. Não é muito comum, mas é melhor do que você jogar com um monte de fet igual que pode tomar as Needles. O Ponder, que também trabalha muito bem com o efeito de shuffle das fets, você olha feitiço em vez de instant do brainstorm, você olha as 3 do topo do Grimório, pode colocar eles de volta em qualquer ordem e deixar naquela ordem, ou você pode embaralhar o deck. Depois disso você dá o draw. Então o Ponder sozinho pode se embaralhar, né? Se você está procurando uma carta específica, por exemplo, um raio, uma criatura ou um counter, você olha as 3 do topo e não quer nenhuma, embaralha e compra outra, em seguida aleatória. Ou se você tiver alguma quantidade de cartas que quiser daquele Ponder, por exemplo, eu comprei a Force of Will que eu quero, mas eu não quero um Daisy e um raio agora. Essas são cartas que eu não quero. Você pode estourar Fat e embaralhar. Então, o Ponder e o Brainstorm são melhores utilizados junto com Fat Lands. Né? Diferente do Preordain. O Preordain, ele é ser um Visions ao contrário. Em vez de dar o Draw e dar Scry 2, o Preordain dá Scry 2 e depois dá Draw. Isso faz diferença porque ele te ajuda a achar o que você quer. Já que a Serum Visions pode te comprar um terreno e dar o Scry na carta que você quiser. Se você morrer na volta, você não ganha mais. O Preordain, ele pode te encontrar a carta naquele momento, né? Achando até 3 cartas. Com Scry 2, colocar elas no fundo se precisar e dar mais um draw. Então, o Preordain sozinho não precisa de fets, mas claro que você pode deixar Scry 2 no topo, comprar uma delas e fazer uma FET. Se algo mudar durante o jogo, você simplesmente estoura e muda o topo. Né? Nada te obriga a fazer isso. E aqui temos a curva mais alta, que é um Rooting Mandrills, que é uma criatura que custa 6 manas, 4/4 Trample. Né? Isso parece draft, e mas se ela fosse só assim, ela realmente não jogaria Legacy. No entanto, ela tem Delve, que é não é Delver, ela tem Delve, né? Esquadrinhar, que você pode exilar cartas do seu cemitério para pagar mana incolor dessa carta. Então ela pode custar uma mana verde só. Então, em conjunto das cartas de custo muito barato, né? Temos aqui 16 spells de custo 1 que vão para o cemitério sozinhas, mais os Days, mais as Force of Negations e Force of Will, é muito fácil você fazer o Mandrills. Além do fato de que, como o Tarmogoyf se importa com os 2 cemitérios, se você exilar o seu cemitério e o oponente ainda tiver cartas no dele, o seu Tarmogoyf pode ficar de tamanho igual. Claro que o Delve não te obriga a exilar o seu cemitério inteiro. Você pode pagar 3 manas pro Mandrills, exilar 3 cartas. Não é o que o deck gostaria, mas assim você consegue manter o Tarmogoyf num tamanho grande. Ou, né, se precisar deixar coisas relevantes para o arcanista. A parte importante do Mandrills é que ele não toma Decay, não toma raio, e ele passa por cima de True Name Nemesis. É uma carta que está bem fraca hoje em dia, não é jogada em muitos decks, mas é um plus. Antigamente era o diferencial dele. E claro, a carta mais odiada, a carta que amamos odiar, Oko. Um Planeswalker que foi banido em tudo, praticamente, né? Só ficou no Legacy e no Vintage. E ele só escapou de um ban, provavelmente porque Companions surgiram, então esqueceram do Oko, apesar de que, particularmente, eu acho que o Oko não é o problema no Legacy, o Astrolabe é. Ele cria token de food, que você paga, é um artefato, você paga 2, sacrifica, ganha 3 de vida. Ele transforma o artefato ou a criatura alvo em uma criatura 3/3 sem habilidade verde. E ele troca o controle de um artefato ou criatura que você controla por uma criatura do oponente de poder 3 ou menos. Olhando assim, ele pode não parecer tão forte, mas ele faz uma grande exército de criaturas muito rápido, né? Ele tira habilidades de criaturas, você pode tirar a habilidade de um Griselbrand, de uma Elesh Norn, de uma Enraku, ou simplesmente diminuir um Tarmogoyf, né? O Rooting Mandrills, ele é 4/4 com Trample, se você usar o Oko ele fica 3/3. Além de, claro, você mata espadas, mata Batterskull, Aether Vial, ele faz muita coisa, ganha uma vidinha. Então esse tipo de deck que não compensava usar Life Gain antigamente tem acesso a isso agora. E claro, né, falamos isso no começo, eu falei que eu voltaria disso agora.
Ele tem um blue count muito grande para Force of Negation e Force of Will, porque você não tem que remover qualquer carta, você tem que remover uma carta azul. Então, se o seu deck não tiver uma limiar, pun intended, mínima de cartas azuis no seu deck, não adianta você ter uma Force of Will se a sua mão é um raio, um Chainlight e um Tarmogoyf. Então, nós temos aqui 15 cartas azuis de custo 1, mais 4 de custo 2, mais 5 de custo 3 e mais 4 de custo 5. Então, esse é o deck que geralmente terá o pitch quando precisar. E é o que ele quer, né? Alguns outros decks mais devagar do formato não se importam em dar uma Force of Will rápida. Você não precisa dar uma Force of Will rápida se você tem um Terminus, se você tem um Veredito Supremo, por exemplo. Como esse deck ele não mata criaturas grandes, geralmente, né? O Oco demora bastante para entrar, o Raio não mata criaturas de resistência 4, você precisa dar a Force of Negation e a Force of Will no momento necessário. E é por isso que temos um grande blue count. Aqui no side, vemos que a curva baixa continua. São 8 cartas de custo 1, já no side, incluindo 2 que são Phyrexianas. Surgical Extraction, pouquíssimos decks do Legacy não vão jogar o Surgical. Ele exila o cemitério, uma carta do cemitério do jogador-alvo, e você exila todas as cópias. Então ele é muito bom contra decks focados em matar com uma carta só, né? Se você anular um Show então e dar uma Surgical, se você conseguir tirar um Tendrils of Agony da mão do oponente, né? Alguns pequenos efeitos assim, ou até mesmo para contornar Santuário Místico. A Surgical Extraction é maravilhosa e é gratuita. Então, cartas como Rutimandrius e Tarmogoyf gostam muito disso. E, claro, ela é recapitulável pelo Arcanista. Então, é bem normal você tomar várias. Eu tomei, eu acho que 4 ou 5 Surgicals no mesmo jogo do Tibério ano passado jogando Legacy. Então, essas coisas ficam marcadas na nossa alma. Um Blazing Volley é um feitiço de uma mana vermelha que dá 1 de dano em todas as criaturas que o seu oponente controla. Então, é muito bom contra Goblins, Defentex ou até mesmo Storm quando faz Empty the Warrens. E ele é recapitulável pelo Arcanista. Então, ele é melhor do que outras cartas como Electricity, que apesar de ser instant, precisam de um custo a mais pelo Overload. O Blazing Volley é uma mana só, é mais fácil de contornar com Thalia. Além de, né, fez o Blazing Volley, recapitulou com o Arcanista, dá 2 de dano em todas as criaturas. É um Piroclasma só do outro lado. 3 Pyroblasts, uma das cartas que define um Legacy também. É um spell modal, instant. Você escolhe um, anula ou destrói a mágica azul ou permanente azul. Então você pode dar isso aqui como um counter ou como um removal. Né? O oponente fez um oco, eu mato ele mesmo que ele tenha 10 de lealdade. E a parte diferente entre Pyroblast e Red Elemental Blast, que são duas cartas bem similares, é que o Pyroblast pode ser jogado em qualquer alvo. No entanto, ele só anula a mágica ou destrói a permanente se ela for azul. Então você pode dar um Pyroblast num terreno, por exemplo, não vai acontecer nada, mas você vai colocar a carta no cemitério. Em listas que usam Rooting Mandrills, Green Lavamancer ou Mangusto Ágil, o efeito de poder jogar a carta gratuitamente, né, entre aspas, em qualquer momento, faz bastante diferença. Essa lista se importa pouco, né, além do fato de que Pyroblast e Red Elemental Blast em conjunto ajudam a contornar Surgical Extraction e Meddling Mage. Veil of Summer, né, não dá para jogar com verde sem ter um Veil. Ele deixa suas mágicas incalteráveis, ele deixa você e suas permanentes com Hexproof para preto e azul. Então ajuda a contornar uma ativação de Oco, ajuda a contornar Counter War, dá draw. Né? Se o oponente tenta dar bounce com o Jace, você consegue dar o Veil. A carta é sensacional, né? Eu já falei dela nos vídeos do Modern, não preciso nem ressaltar quão maravilhosa essa carta é. Muito mais no Legacy, porque temos mais cartas azuis e free counters. Um Abrade, que destrói o artefato alvo ou dá 3 de dano na criatura alvo. Ele é versátil, né? São 2 efeitos que você não quer muito. Você não quer jogar com uma carta que só destrói um artefato ou dá 3 de dano em uma criatura por um custo 2. Mas você pode subir
E se você pegar um Death in Texas, por exemplo, apareceu uma criatura, eu posso destruir, ou se for um Vial, eu destruo o Vial. Eu não preciso ter uma carta que só mata criaturas ou só mata artefatos. Para isso, nós temos Ancient Grudge, que destrói um artefato e tem um flashback. Então você pode jogar ele no seu cemitério. É muito bom contra alguns decks com descarte ou jogos que são muito longos. Né? Eu estou jogando de Hug Delver contra o meu oponente que tem um Batterskull. Eu dou Ancient Grudge e aí o oponente dá um counter e eu recapitulo ele. Né? Então, se o oponente tiver counters ou tiver múltiplas cartas, o Ancient Grudge é melhor. O Return to Nature, que é uma carta bem recente, ela é de Eldraine ou M20, a original, né? Ela foi reprintada. E ela tem 3 modos. Você pode escolher um, destrói artefato, ou encantamento, ou exilia a carta alvo de um cemitério. Então ele é um Naturalize que tira uma carta de um cemitério. Parece fraco, mas novamente, a opção de escolher é muito boa. E tem algumas partidas que você gostaria de exilar algumas cartas do cemitério ou destruir encantamento. Contra um Reanimator, eu quero o Return to Nature porque ele pode exilar o Griselbrand do oponente, mas eu também posso destruir uma Bitter Blossom que ele subiu para me pegar na curva, me pegar desprevenido. Então o Return to Nature é bom por isso. Ele tem um custo médio, né? São 3 efeitos fracos, mas em conjunto, né? Você nunca vai conseguir usar mais de um, ele não é um comando, né? Ele só pode escolher um, mas você não precisa subir um destrói artefato, um destrói encantamento e um exilia cemitério e comprá-lo no momento errado. O Winter Orb, a carta que ganha sozinha de controles, ela muda uma regra do jogo. Enquanto a Winter Orb estiver desvirada, os jogadores só podem desvirar uma land por turno. Então, aquele oponente que gastou todas as manas para dar fazer um Terminus por 6 manas ou um Jace, você pode dar um Daze nessa carta, voltar a fazer o Winter Orb e você joga Magic por uma mana só, né? Principalmente se você tiver dado o Daze e voltado a land para mão, então você vai ter 2 manas no seu turno. Além, né, do Arcanista consegue jogar spells de graça, o Oco é de graça depois que a habilidade dele é de graça, e o oponente não vai conseguir limpar a mesa e fazer ameaças o tempo todo, ele vai ser obrigado a já ter alguma coisa antes da Winter Orb. E, por último, uma caloteira, Brazen Borrower. É uma fada, ela substitui o Vendilion Clique em muitos decks, ela é 3/1, flash, voar, e ela só pode blocar criaturas com voar. Esse efeito aqui é bem fraco, né? Uma criatura que tem uma resistência baixa. Porém, voar no Legacy é bem premium. São poucas criaturas que voam no Legacy, né? Muitos decks perdem para um Delver turno 1, porque o removal é anulado e ele não tem bloqueadores. Então o Delver no play, mais um raio, simboliza um clock, às vezes de 5 turnos ou menos, porque o oponente estoura fetes. Mas a parte boa da Brazen é que ela tem uma aventura. A aventura funciona assim. Você pode jogar a carta pelo custo normal dela, que é o custo aqui em cima, de 3 manas, ou pelo custo de aventura, que é o custo de Petty Theft, de uma azul e uma qualquer. Você pode jogar a qualquer momento que puder jogar uma instantânea. Quando você jogar essa mágica, se ela resolver, você exila ela numa zona de aventura e pode conjurar a criatura pagando seus custos. Então ela funciona como um efeito que é o efeito dela de voltar uma permanente não terreno para a mão do seu dono, do seu oponente. Então isso é ok, ele funciona como um Chain of Vapor, basicamente, porém é uma criatura também. Então você pode não só dar bounce em alguma coisa e fazer a criatura, ou você pode escolher, novamente é uma carta modal. Ele não é bem claro, mas é uma carta modal. Então, preciso pressionar meu oponente, faço a Brazen Borrower. É flash, é 3/1, 3 de poder no Legacy, é bem grande. Então é aí que ela entra bem, remove para Force of Will e ela ajuda a contornar aquele hate que você não esperava tomar. Sabe aquele DT que sobe cálice, ou aquele, como eu disse, o Reanimator que sobe uma Bitter Blossom, você não tem a carta que remove ela. Um turno faz muita diferença para esse baralho. E é por isso que a Brazen Borrower está aqui no lugar de Verdade Reverberante, Chain of Vapor, Wipe Away, cartas que já jogaram no lugar no passado. Então, esse foi o Hug Delver, também conhecido como Canadian Trash. Um deck que já joguei muito no passado, né, quando ele era absurdamente odiado.
E hoje em dia o pessoal até gosta dele, não tem mais Rain 6, não tem Stifle, ele é muito mais Magic do que era antigamente. E ele é mais aceitável. As pessoas incrivelmente não gostam quando o seu oponente não deixa você jogar Magic. É estranho falar isso, mas faz parte do Legacy. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí um like, se inscrevam se quiserem. E deixem no comentário os decks que vocês gostariam de ver. Ou formatos, né? Podemos falar de T2, Pioneer. No próximo vídeo, beleza? Aquele abraço do Orelha. Até mais.